meu irmão, minha irmã, quinta-feira, 13 de janeiro, quinta-feira da primeira semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária, nossa reflexão diária do Evangelho. Quero acolher você que pela primeira vez está nesse canal do YouTube aqui conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como quem está comigo todo dia já sabe, o Pá está em retiro e estou aqui agora à noite gravando, improvisando um pouquinho para gravar a homilia, para a gente não ficar sem a reflexão da palavra, mas a partir da semana que vem a gente volta, né, com tudo mais normal e com a qualidade, inclusive, de sempre, né, do vídeo, as coisas um pouco mais bonitinhas, tá bom? Mas quem me acompanha pelo YouTube já sabe, né, sempre toda vez joinha, like, tá certo? Isso é importante para nós. Queridos, vamos refletir o Evangelho desta quinta-feira. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45, e diz assim: Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato, por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós temos a cura de um leproso que faz uma oração tão profunda, uma oração que expressa uma profunda fé e confiança na vontade de Deus. Ele diz: Jesus, se queres, olha que interessante isso aqui, se queres, tens o poder de curar-me. Portanto, ele vai até Jesus porque ele sabe que Jesus tem poder. Mas ele vai até Jesus buscar o querer de Jesus. Esse leproso, de algum modo, está convencido de que o querer de Jesus é o melhor querer que há. Senhor, se queres, ou seja, se tu não queres, mas se queres, eu sei que o Senhor tem o poder. Mas eu entendo que o teu querer é o que de fato eu devo querer. Mais que o poder, nós temos que querer o querer de Cristo para a nossa vida, para a nossa história. E a palavra diz que Jesus, cheio de compaixão por aquele leproso, ele o cura e diz: eu quero, fica purificado. Interessante a gente notar aqui que o leproso não disse: Senhor, se queres, tens o poder de me curar. E nem Jesus disse: eu quero ficar curado. Ele pede para Jesus: o Senhor pode me purificar? E Jesus diz: eu quero, fica purificado. Então, de algum modo aqui, já está para nós uma grande catequese a respeito da morte e a respeito do pecado. Jesus é aquele que nos purifica do pecado, que nos purifica de uma morte que nos condene à perdição eterna. Por quê? A lepra era a doença que matava a pessoa, né? Ser leproso é estar morrendo aos poucos. Portanto, e nessa expressão, né, purificar, puro, impuro, para eles, era exatamente aquilo que fazia a pessoa estar digna ou indigna para se relacionar com Deus através do templo, né, da sinagoga, do culto. Portanto, esse leproso, ele se sente impuro junto com estar doente, até porque era assim que as pessoas à época compreendiam toda e qualquer doença, sobretudo a lepra, como uma impureza espiritual mesmo. E veja, então, Jesus diz: eu quero, fica purificado, ou seja, fica puro, fica digno, fica próprio para rezar, para ir ao templo. Vai lá no sacerdote, mostra que você está curado. E aqui está, queridos irmãos e irmãs, São Marcos está nos mostrando que Jesus tem o poder de nos purificar da lepra, do pecado, da maldade, de tudo aquilo que nos torna impuros, impróprios para nos relacionar com a santidade de Deus, com o coração do nosso Deus. Jesus nos purifica à medida em que a gente se abre àquilo que Ele quer de nós. O que me purifica é o querer de Deus acontecendo em mim. E essa passagem, né, o homem de leproso fica imediatamente curado. Daí Jesus vai dizer para ele: olha, conta nada para ninguém não, fica entre nós, né, não precisa espalhar não, é caridade que eu estou fazendo, mas vai mostrar-te ao sacerdote, né, como testemunho para ele. Por quê? Quem é que sentenciou ou constatou que aquele homem era leproso? O sacerdote.
Eles iam ao templo e o sacerdote constatava a lepra, né? Agora é o sacerdote, era assim que era na época, né? Que tinha que constatar que aquela pessoa não é mais leprosa e ela pode voltar ao convívio social da cidade, do vilarejo, e ao convívio religioso. E aqui, claro, né, tem uma grande imagem para nós do sacramento da confissão, né, do sacramento da reconciliação. O papel do sacerdote como aquele que testifica que a lepra não está mais em nós, né? Pela absolvição dos pecados, quando a gente apresenta a Deus os nossos pecados, claro, né, de coração contrito e arrependido. E aí nós vemos então, outra coisa muito interessante, né, nesse evangelho, que a narração do evangelho não diz quem era o leproso, nem onde foi essa cura, nem quando foi. Não tem quem, não tem onde, não tem quando. Por quê? Isso é para que o nome seja o meu, para que o lugar seja aqui e para que o tempo seja agora. Quem é esse leproso? Sou eu. Onde é que Jesus pode fazer essa cura? Aqui, agora, não sei onde você está escutando essa palavra. Quando que Jesus pode fazer? Agora. Nós somos esse leproso. O lugar é aqui e o tempo é agora. Nós nos abrimos, né, a esse evento que é Jesus Cristo na nossa vida. E a palavra diz então que o leproso sai e começa a anunciar a todos. Ele se torna como que um apóstolo, como que um enviado. Ele vai contar o que Jesus Cristo fez por ele. E aqui tem algo maravilhoso para a nossa vida que a gente precisa aprofundar, minha gente. Muitos de nós estamos levando para frente as nossas histórias tristes e não estamos levando Jesus. Esse homem parou de falar da própria lepra. O centro do que ele fala, do que ele partilha com as pessoas, é quem é Jesus e o que Jesus fez por ele, e não mais o tanto que ele sofreu quando tinha lepra. Todos nós temos uma história com derrotas, com feridas e com dores. Mas a gente escolhe se o centro da nossa história é Cristo ou se o centro da nossa história somos nós e as nossas dores. Esse homem não partilhava mais um trauma. Ele partilhava agora um testemunho e, sobretudo, quem é que fez do trauma, da dor, da lepra, testemunho? Eu penso que às vezes muitos de nós parece que gostamos de ser o protagonista de uma história triste. O ser humano tem esse poder de pegar a própria história e dar a Cristo o personagem principal de tudo que viveu, né? Ou ficar insistindo em contar de si mesmo, repetindo suas feridas e suas dores. Então, vamos dar esse lugar a Jesus. E o final do evangelho vai dizer que Jesus fica tão famoso por essas e por tantas outras situações que Jesus já não pode mais entrar na cidade. E aqui tem uma sutileza do que é a caridade e o amor. Quem é que não podia entrar na cidade? Os leprosos. No final do evangelho, o leproso está curado. E quem é que não pode entrar mais na cidade? Jesus. De algum modo, o bem que Jesus fez àquele homem meio que se voltou contra Jesus. E aqui está, queridos, algo que a gente precisa entender. O bem custa. A caridade custa. Jesus agora é como que um leproso que não pode mais entrar na cidade. Ou seja, o bem que Jesus fez àquele homem teve um efeito colateral contra o próprio Jesus. E na nossa vida é assim também. Nem todo bem que a gente faz nos deixa bem, né? Nem todo bem traz lucro, nem todo bem traz só sucesso. E Jesus agora é Ele quem não pode mais entrar na cidade. Nisso, para se cumprir o que diz, né? Ele levou sobre si nossas dores. Ele é o nosso Redentor. E você e eu, muitas vezes na vida, somos chamados a isso também. A pegar para nós um pouco o peso do outro, a pagar o preço um pouco junto com o irmão, e às vezes até mesmo em nome do irmão. Mas o evangelho termina dizendo que não tem jeito, né? Agora as multidões vão ao deserto, atrás de Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, vamos onde Jesus estiver. Por quê? Porque Ele tem poder para absolutamente tudo. Mas aos pés de Jesus hoje, vamos fazer essa oração. Senhor, eu sei que o Senhor tem todo o poder, mas eu quero o Teu querer. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.